Antes de começarmos essa investigação, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse mistério. Vamos descobrir até onde essa investigação está chegando. Agora vamos para ela. Você já parou para se perguntar até onde vai a nossa confiança na própria memória? Imagine acordar em uma manhã nublada de Londres, olhando para o espelho e não reconhecendo o reflexo que devolve o olhar. Quantas vezes um rosto pode se reinventar antes de perder de vez a própria identidade? Na rotina acelerada da cidade, onde o passado é abafado pelo som dos trens e pelo burburinho das ruas, surge uma dúvida capaz de mudar o destino de qualquer um. Quem realmente somos quando todas as versões de nós mesmos parecem distantes e desconexas? E talvez mais inquietante, o que acontece quando alguém faz você acreditar que é capaz de um crime do qual nem sequer se recorda? A resposta, por mais desconcertante que seja, é simples. Somos prisioneiros das histórias que nos contam e das que contamos para nós mesmos. Na trama que vamos desvendar agora, não há lugar para certezas fáceis ou finais óbvios. O enredo se passa em uma Londres dos anos 60, vibrante e inquieta, onde a tradição esbarra na ousadia da juventude e cada esquina pode esconder um segredo antigo. É nesse cenário de contrastes e conflitos que encontramos Hercule Poirot, um detetive lendário, já considerado fora do seu tempo, buscando sentido para sua própria existência entre crimes, suspeitos e silêncios que dizem mais do que palavras. Naquela manhã, o dia amanheceu comum, mas o cheiro do chocolate quente recém-preparado trazia uma sensação reconfortante para Poirot. Ele, acostumado ao requinte dos pequenos prazeres, saboreava lentamente cada gole, sentindo o calor da bebida aquecer as dúvidas que se acumulavam no peito. O livro recém-finalizado sobre os grandes nomes da literatura policial ainda estava sobre a mesa, exalando o aroma inconfundível de papel e tinta fresca. Mas o orgulho do trabalho realizado dava lugar a um vazio silencioso, um tipo de tédio que só a ausência de desafios pode provocar na mente de quem vive à procura do próximo mistério. O cotidiano do detetive, sempre marcado por regras e rituais, seria drasticamente interrompido naquele instante pela chegada de George, o fiel e meticuloso criado, trazendo consigo não apenas notícias rotineiras, mas um aviso inesperado. Alguém aguardava para vê-lo, uma jovem, segundo sua breve descrição, nada elegante, um tanto desleixada e visivelmente inquieta. O comportamento da visitante intrigava George, mas foi a hesitação em sua voz que fez Poirot ficar alerta. Havia algo de profundamente errado em todo aquele cenário. Por que uma moça aparentemente comum buscaria a ajuda de um detetive já famoso e, ao mesmo tempo, hesitaria em expor sua história? Quando finalmente entrou, Norma, nome que só mais tarde seria revelado, parecia deslocada, como se cada peça de roupa, cada fio de cabelo desalinhado, cada palavra murmurada denunciasse um desconforto muito maior do que a timidez de uma primeira visita. Ela não pediu ajuda com clareza, não revelou logo um crime, não fez grandes confissões. Em vez disso, soltou com voz vacilante que talvez houvesse cometido um assassinato, mas não tinha certeza. Em seguida, desmoronou em si mesma, dizendo que havia mudado de ideia, que Poirot era velho demais e deixou o ambiente tão rápido quanto entrou, deixando para trás um ar denso de mistério e um detetive mais perturbado do que gostaria de admitir. É nessa mistura de dúvida e fascínio que se constrói o primeiro elo do enigma. O próprio Poirot,
Acostumado a desfiar verdades e desmascarar farsas, sente-se, por um momento, vulnerável diante de algo que não consegue nomear. A aparente banalidade da juventude inquieta dos anos 60 esconde dores que não se mostram à primeira vista, traumas familiares silenciados e um jogo perigoso de manipulação emocional que desafia até o mais experiente dos investigadores. Logo após o episódio, Ariadne Oliver, escritora de romances policiais e amiga de Poirot, entra em cena. O convite para um jantar de escritores surge como um alívio momentâneo para o detetive, mas a conversa rapidamente volta ao estranho encontro com a moça misteriosa. Ariadne, com seu olhar afiado para o drama humano, começa a especular. Acidente? Overdose? Crime real ou imaginação perturbada? O nome da jovem permanece um mistério, até que Ariadne se recorda de uma festa recente na casa de uma família tradicional, os Hasterich, onde vira uma jovem parecida, calada e à margem da alegria alheia. Com o endereço em mãos, Poirot vê sua inquietação se transformar em determinação. A investigação começa não com uma cena de crime, mas com dúvidas suspensas no ar. Existe realmente uma vítima? Norma é a autora, a vítima ou apenas mais um peão em um tabuleiro muito maior. A partir daí, Londres revela-se um labirinto de portas fechadas, olhares desconfiados, relatos contraditórios e personagens com vidas tão fragmentadas quanto a memória de Norma. Nada ali é o que parece. Flats divididos por jovens modernas, festas regadas a boatos, um empresário com passado nebuloso na África do Sul, uma madrasta bela e aparentemente perfeita, um tio idoso e recluso e amizades com segundas intenções. Cada encontro abre novas possibilidades. O comportamento estranho de Norma ecoa não só nas conversas, mas em objetos deslocados, marcas esquecidas em tapetes, armas desaparecidas e episódios encobertos por silêncio ou suborno. Cláudia, Francis, David, Sônia e até mesmo personagens periféricos como porteiros e vizinhas formam uma teia de relações na qual todos têm algo a esconder ou a temer. A trama avança como um espelho estilhaçado em que o reflexo de cada personagem multiplica o mistério e cada resposta traz novas perguntas. No centro de tudo, a dúvida sobre a própria sanidade da protagonista coloca em xeque não apenas o desfecho do crime, mas o próprio conceito de verdade. Se existe uma certeza, é que nesta investigação o passado sempre retorna, travestido de novas dores e velhos ressentimentos. Segredos de família, medos inconfessos e jogos de poder se cruzam em um cenário onde muitas vezes o maior perigo está nas intenções ocultas e não nos atos visíveis. Poirot terá de ir além das pistas tradicionais, mergulhando no labirinto psicológico de cada suspeito, para descobrir, afinal, quem é a verdadeira vítima e qual é o crime a ser desvendado. Neste universo, onde nada é confiável e a aparência pode ser tão enganosa quanto uma memória mal reconstruída, o maior mistério talvez não esteja no que aconteceu, mas no que cada um deles escolheu esquecer. Aqui começa a jornada. Prepare-se para duvidar de tudo e de todos, porque na Londres da terceira moça, cada sombra pode esconder um passado e cada sorriso uma ameaça. Após o encontro perturbador entre Hercule Poirot e a jovem visitante, a investigação assume outro nível. O detetive, experiente em decifrar intenções ocultas, percebe desde o início que a dúvida sobre a identidade não envolve apenas quem é o possível criminoso, mas, principalmente, quem é a própria vítima diante de si mesma.
Em um mundo onde as aparências mudam conforme as circunstâncias e as palavras carregam verdades e mentiras disfarçadas, entender o que é manipulação e o que é essência torna-se o desafio principal. Na década de 60, Londres era um espaço de profundas transformações sociais. Os valores tradicionais entravam em conflito com uma juventude que buscava liberdade, autonomia e novas formas de viver. Essa tensão coletiva reverbera nos dramas particulares de cada personagem, especialmente nos de Norma, cuja identidade parece se desmanchar a cada novo acontecimento. Ela habita um flat moderno junto com outras duas jovens, Cláudia e Frances. Cada uma delas representa um fragmento do tempo. Cláudia, com sua postura disciplinada e laços familiares rígidos, simboliza a ordem antiga. Frances, pelo contrário, traduz o caos da arte, do improviso, do não pertencimento. Norma, por sua vez, sente-se flutuando entre esses dois polos, sem conseguir encontrar seu próprio espaço. A manipulação surge de formas visíveis e invisíveis. Norma é constantemente levada a questionar a própria sanidade. Pequenas situações cotidianas, como objetos que aparecem ou somem misteriosamente em seu quarto, conversas sussurradas entre as colegas, comentários atravessados sobre seu comportamento, contribuem para esse cenário de incerteza. Não há agressão explícita, mas sim uma sucessão de gestos e palavras calculados para abalar sua autoconfiança. O desaparecimento de uma faca, por exemplo, parece banal num primeiro momento, mas logo ganha peso, pois Norma é a única que não se recorda de tê-la visto ou tocado. Isso reforça a dúvida. Teria ela feito algo grave sem se lembrar? O ambiente do flat reflete esse jogo de identidades. A decoração moderna, repleta de símbolos da cultura jovem, contrasta com elementos tradicionais trazidos por Cláudia. As paredes exibem quadros artísticos, máscaras teatrais, figuras de arlequins, objetos que ora parecem alegres, ora adquirem uma aura ameaçadora, dependendo do estado de ânimo de quem os observa. Norma, em especial, sente que o apartamento está repleto de presenças invisíveis. Às vezes acredita ouvir vozes atrás das portas ou sons inexplicáveis vindo do corredor. Mas sempre que tenta relatar essas sensações, recebe olhares de desconfiança, como se ela estivesse em permanente estado de delírio. A manipulação vai além das paredes do flat. No círculo familiar, Norma é vista como uma presença incômoda. Seu pai, Andrew Resterick, homem de negócios bem-sucedido, tem uma postura ambígua. Após anos vivendo fora do país, retorna para reassumir a empresa da família e tenta reconstruir a imagem de um pai atencioso. No entanto, a relação entre ele e Norma é marcada pelo distanciamento. A ausência prolongada durante a infância, a nova esposa jovem e elegante que ele traz consigo, tudo contribui para que Norma sinta-se excluída de um lar que deveria ser seu. A madrasta Mary Resterick parece perfeita em todos os aspectos, mas carrega uma frieza calculada no trato com a enteada. As conversas entre elas nunca fluem naturalmente. Sempre há um subtexto de desconfiança, como se ambas representassem papéis impostos por terceiros. O ambiente externo também reforça a sensação de perda de identidade. A cidade de Londres, com seu ritmo acelerado, não oferece pontos de ancoragem para quem está em crise. Os cafés, galerias de arte e festas são lugares onde as pessoas transitam sem nunca se conhecer de fato. Norma, ao circular por esses espaços, sente-se ainda mais invisível. As poucas amizades que mantém são frágeis, baseadas em interesses passageiros.
Até mesmo David Baker, o namorado excêntrico e artista, oscila entre o papel de confidente e o de manipulador. Por vezes ele age como se quisesse proteger Norma, outras vezes a provoca, lançando dúvidas sobre suas lembranças e sobre os próprios sentimentos. Os relatos de terceiros complicam ainda mais a situação. Mrs. Oliver, amiga de Poirot, recolhe opiniões dispersas sobre Norma. Alguns a consideram instável, outros a veem apenas como mais uma jovem confusa em meio às mudanças culturais. Mas para Poirot, cada fragmento de informação representa uma peça de um quebra-cabeça maior. A identidade de Norma está sendo constantemente remodelada por quem está ao seu redor, como se todos tivessem interesse em mantê-la insegura, vulnerável e incapaz de discernir a realidade. O ponto de ruptura surge quando rumores de envenenamento e até de assassinato começam a circular nos corredores dos apartamentos e entre os funcionários da casa. Norma passa a ser vista não apenas como vítima de manipulação, mas como possível ameaça. As histórias crescem em tom e gravidade. Uma vizinha afirma ter ouvido tiros em uma noite. O porteiro recorda de ter visto Norma com um revólver nas mãos. E colegas comentam sobre episódios de agressividade que não condizem com o seu perfil habitual. O mais alarmante é que ela própria não consegue negar com segurança esses relatos, pois suas memórias são como sombras, sempre mudando de forma. Em meio a esse turbilhão, Poirot investiga não apenas os fatos, mas também as intenções ocultas de cada personagem. Ele entende que, para desvendar o caso, precisa primeiro reconstruir a verdadeira identidade de Norma, descobrir quem ela é, o que sente e de onde vêm as dúvidas que a cercam. Só então será possível distinguir entre culpa genuína e culpa plantada por influências externas. Manipulação, nesse contexto, não é apenas um recurso narrativo. É uma estratégia de sobrevivência usada por quem deseja controlar a narrativa dos acontecimentos, direcionando suspeitas e protegendo interesses próprios. A investigação de Poirot avança em diferentes frentes. Ele entrevista colegas de trabalho, examina objetos pessoais, observa mudanças sutis no comportamento dos envolvidos e analisa relatos de testemunhas indiretas, como porteiros e empregadas. Em cada detalhe, busca sinais de manipulação, palavras ditas em tom estranho, gestos repetidos sem motivo, histórias que mudam levemente a cada recontagem. Aos poucos, percebe que a dúvida sobre a identidade de Norma serve a muitos propósitos: acobertar crimes, justificar afastamentos, criar distrações e até mesmo legitimar ações de terceiros. Neste universo fragmentado, onde cada personagem esconde mais do que revela, a questão central não é apenas descobrir o autor de um crime, mas compreender quem realmente é Norma e por que tantos têm interesse em mantê-la prisioneira de suas próprias incertezas. A manipulação da verdade, o uso de máscaras sociais e o jogo de aparências são as armas mais perigosas desse enredo. Enquanto Poirot avança, percebe que a linha entre inocência e culpa pode ser tênue e que, às vezes, o maior mistério está naquilo que cada um tenta esconder sobre si mesmo. A partir do momento em que a identidade de Norma é colocada em xeque, outro componente fundamental começa a emergir: o peso do passado e a força dos traumas. Memória, neste contexto, deixa de ser apenas um registro fiel de acontecimentos e se transforma em um campo de batalha psicológico, onde lembranças fragmentadas e emoções reprimidas podem reescrever toda uma vida. O cotidiano de Norma é constantemente invadido por lembranças que se apresentam de forma confusa.
Não se trata de recordações completas, mas de flashes esparsos, vozes distantes, cenas que surgem como sonhos, sensações inexplicáveis que perturbam sua rotina. Por vezes ela caminha pela casa e é surpreendida por uma sensação de déjà vu, como se revivesse cenas antigas que nunca foram totalmente esclarecidas. Quando tenta resgatar detalhes de sua infância, encontra apenas silêncios e lacunas, como se partes essenciais de sua história tivessem sido arrancadas de sua mente. Os traumas que moldam Norma têm raízes profundas. Ainda criança, ela presenciou a separação de seus pais, um evento doloroso que deixou marcas invisíveis. O afastamento do pai, que partiu para terras distantes, e a convivência com uma mãe frágil e adoentada transformaram seu lar em um lugar de instabilidade e ansiedade. O retorno do pai, já casado com outra mulher, reacendeu antigas mágoas, pois a nova madrasta trazia consigo uma presença imponente e, ao mesmo tempo, fria, incapaz de preencher o vazio deixado pela mãe biológica. A sensação de não pertencer a lugar algum acompanha Norma desde então, aumentando sua vulnerabilidade diante de qualquer adversidade. Esse histórico de perdas e desencontros faz com que Norma desenvolva uma relação conflituosa com a própria memória. Em muitos momentos, ela desconfia dos próprios pensamentos, perguntando-se se as imagens que lhe vêm à mente são reais ou apenas criações de um imaginário atormentado. Esse quadro se agrava com a influência de comentários e insinuações feitas por quem está ao seu redor, pois cada dúvida lançada por familiares ou colegas de flat intensifica seu medo de enlouquecer. A casa onde Norma vive atualmente não oferece refúgio. O ambiente, apesar de moderno, é impessoal e frio, marcado por objetos deslocados e uma constante sensação de desconforto. Frances, uma das colegas, é uma artista de espírito inquieto, que vive rodeada de quadros e materiais de pintura, mas raramente compartilha suas emoções. Cláudia, por sua vez, é metódica e reservada, preferindo manter a ordem a qualquer custo. Nesse contexto, qualquer sinal de descontrole emocional por parte de Norma é visto com desconfiança, como se fosse apenas mais um sintoma de sua instabilidade. O namorado, David Baker, contribui para essa dinâmica de insegurança. Ele se apresenta como alguém compreensivo, mas suas atitudes frequentemente reforçam a dúvida e o medo em Norma. Em diversas ocasiões, ele a confronta com perguntas sobre o passado ou insinua que ela está escondendo segredos de si mesma. Esse tipo de pressão emocional agrava o quadro de confusão mental, fazendo com que Norma se isole ainda mais. O relacionamento, em vez de ser um espaço de apoio, se transforma em mais um fator de desequilíbrio. A influência de substâncias, como tranquilizantes e possíveis drogas alucinógenas, é outro aspecto importante a ser considerado. Nos anos 60, o consumo desses produtos era comum entre jovens que buscavam novas experiências ou tentavam escapar das pressões cotidianas. No caso de Norma, o uso dessas substâncias, sugerido por médicos e amigos, contribui para embaralhar ainda mais as fronteiras entre realidade e fantasia. Em determinado momento, ela encontra um frasco misterioso entre seus pertences, sem saber como foi parar ali, aumentando o medo de ter cometido algo irreparável sem ter consciência disso. As tentativas de reconstrução dos fatos por meio de investigações paralelas, conduzidas tanto por Poirot quanto por Mrs. Oliver, esbarram nessas barreiras psicológicas. Testemunhos são vagos, as descrições dos acontecimentos
mudam conforme quem relata, e quase ninguém parece disposto a falar abertamente sobre o que sabe. O próprio porteiro do prédio, que a princípio afirmava ter visto Norma com um revólver, depois hesita em confirmar os detalhes, alegando que pode ter se confundido. Da mesma forma, boatos sobre barulhos estranhos ou comportamentos violentos acabam se dissipando na névoa das incertezas. A investigação de Poirot, sempre minuciosa, tenta organizar essas peças desconexas. Ele percebe que a confusão de Norma é alimentada por fatores externos, mas também por traumas internos que nunca foram devidamente enfrentados. O detetive nota que, toda vez que a jovem se depara com situações que remetem ao passado, seja a presença da madrasta, uma fotografia da infância ou a menção ao nome da mãe falecida, sua reação é desproporcional, como se fosse tomada por um medo antigo, anterior a qualquer crime recente. A saúde mental de Norma se torna um tema central. Médicos são chamados para avaliar seu estado psicológico, mas os diagnósticos variam. Alguns apontam para um quadro de depressão. Outros sugerem transtornos mais graves, como psicose ou dissociação. Nenhum deles, porém, consegue oferecer uma resposta definitiva. O próprio Poirot começa a considerar a possibilidade de que a jovem esteja sendo vítima não apenas de manipulação social, mas também de uma sabotagem psicológica sofisticada, capaz de induzir sintomas de insanidade. Ao aprofundar suas pesquisas, Poirot entrevista antigos conhecidos da família, colegas de trabalho, funcionários da empresa, Hesterick e até vizinhos do flat. Descobre, assim, que episódios semelhantes já haviam ocorrido antes. Pequenos surtos, tentativas de fuga, lapsos de memória inexplicáveis. Porém, quanto mais ele avança, mais percebe que há um padrão oculto nessas repetições, como se alguém estivesse deliberadamente criando um ambiente de dúvida para minar a autoconfiança de Norma. Enquanto isso, Norma, cercada de suspeitas, começa a acreditar que realmente pode ter cometido um crime, ainda que não se lembre dos detalhes. O medo de ter feito algo terrível a leva ao limite do desespero. Por vezes, ela deseja confessar tudo, apenas para se livrar da angústia. Mas a ausência de lembranças concretas impede qualquer certeza. É nesse ponto que o trauma se transforma em arma, não só para quem manipula os fatos, mas para a própria vítima, que passa a duvidar de si mesma. Ao mesmo tempo, a sociedade ao redor mostra pouca empatia diante da situação. Os anos 60, apesar de serem um período de avanços sociais, ainda carregam muitos estigmas em relação à saúde mental. A ideia de buscar ajuda psicológica é vista com reservas, e o medo do escândalo leva muitos a esconder seus problemas. Esse silêncio coletivo contribui para a manutenção do sofrimento, tornando a dor de Norma ainda mais invisível. A narrativa se aprofunda nesse universo de incertezas, mostrando como a memória pode ser facilmente manipulada, especialmente quando está fragilizada por perdas e traumas não superados. O roteiro enfatiza a importância de enfrentar o passado, resgatar verdades esquecidas e romper o ciclo de silêncio que aprisiona tantos personagens. Só assim será possível avançar na investigação, separar o real do imaginado e descobrir, afinal, onde termina a lembrança e onde começa o verdadeiro mistério. A cada passo da investigação de Poirot, ficava mais evidente o choque entre os valores estabelecidos pelas gerações anteriores e as escolhas feitas pelos jovens daquele período. Em plena década de 60,
Londres era palco de mudanças rápidas, costumes, comportamentos e até mesmo a visão sobre a autoridade eram questionados e subvertidos. Nesse cenário, o drama vivido por Norma e seu círculo se intensificava, pois cada personagem era puxado para lados opostos desse conflito silencioso entre o velho e o novo. No apartamento compartilhado por Norma, Cláudia e Francis, essa tensão se refletia no cotidiano. Cláudia, disciplinada, habituada a regras, tinha uma rotina organizada, frequentava o trabalho com pontualidade e buscava sempre manter a ordem. Sua formação era marcada por referências familiares tradicionais, respeito à hierarquia e postura reservada. Já Francis representava o oposto, artista, criativa, ligada à efervescência cultural do momento, vivia de forma livre, rejeitando obrigações rígidas e preferindo ambientes onde pudesse expressar sua individualidade sem restrições. Norma, situada entre essas forças, era afetada tanto pela expectativa de disciplina quanto pela pressão da liberdade desenfreada. O ambiente do flat, por isso, tornava-se um microcosmo das disputas sociais e morais da época. O relacionamento entre Norma e seus familiares evidenciava ainda mais esse contraste. Andrew Resterick, o pai, trazia consigo valores antigos. Tinha experiência à frente dos negócios da família, defendeu a importância da reputação, da estabilidade financeira e da continuidade dos empreendimentos. Seu retorno à Inglaterra, após longos anos fora, foi motivado pelo desejo de retomar o controle da empresa e do próprio lar. Para ele, o passado era uma referência incontornável. Tradições deviam ser preservadas, mesmo que os tempos sugerissem novas possibilidades. Mary, a madrasta de Norma, encarnava a imagem da esposa perfeita aos olhos da sociedade tradicional, elegante, discreta, gestos comedidos e palavras escolhidas cuidadosamente. Entretanto, por trás dessa aparência, havia o incômodo diante da incapacidade de lidar com a rebeldia juvenil. Norma não correspondia ao ideal de enteada que deveria aceitar sem questionar as ordens e limites impostos. Isso alimentava ressentimentos velados, pequenas disputas e um silêncio constante, tornando a convivência difícil. Do outro lado, Norma sentia a pressão para se encaixar em moldes pré-definidos. As cobranças por desempenho, comportamento e escolhas afetivas partiam não só do núcleo familiar, mas também do círculo social mais amplo. No entanto, a cidade ao redor estimulava justamente o contrário: autonomia, novas ideias, busca por autenticidade. As festas, as discussões artísticas e o contato com pessoas de diversas origens reforçavam sua sensação de inadequação, mas também despertavam curiosidade e desejo de se reinventar. David Baker, namorado de Norma, era fruto desse novo tempo. Ele transitava por galerias de arte, ambientes boêmios e desafiava convenções com um comportamento irreverente. Para ele, o respeito à tradição era visto como obstáculo ao crescimento pessoal. Sua proximidade com Norma acentuava o abismo entre gerações. Enquanto o pai da jovem o considerava uma má influência, os amigos enxergavam nele um símbolo da liberdade a ser buscada. As discussões entre David e figuras mais velhas eram constantes e tensas, pois ambos se recusavam a ceder terreno nas próprias convicções. Os conflitos não se limitavam ao plano familiar ou social, também surgiam nas expectativas profissionais. Cláudia, inserida em um ambiente corporativo, marcado por códigos de conduta rígidos, buscava estabilidade e ascensão por meio do esforço contínuo e da adaptação a normas existentes.
Francis, em contraste, rejeitava qualquer tipo de carreira tradicional. Preferia viver de arte, em projetos incertos, apostando na criatividade como forma de expressão e resistência ao sistema vigente. Essas divergências eram tema frequente nos diálogos entre as colegas. Discussões sobre carreira, família e relacionamentos acabavam revelando visões opostas sobre o que era uma vida bem-sucedida. Para Cláudia, era necessário construir um percurso linear, seguro, passo a passo. Para Francis, o que importava era experimentar, errar, mudar de rota quantas vezes fosse preciso. Norma, oscilando entre as certezas de uma e o entusiasmo da outra, experimentava dúvidas intensas sobre qual caminho seguir. A própria investigação conduzida por Poirot ilustrava essa colisão de mundos. Sua metodologia meticulosa e lógica seguia padrões de análise clássicos, baseados em experiência e observação atenta. Em diversos momentos, Poirot sentiu que suas perguntas e métodos soavam antiquados diante dos jovens, que não compreendiam a importância do detalhe, da cautela e da prudência. Ao mesmo tempo, Poirot reconhecia que precisava adaptar sua abordagem para decifrar o comportamento de pessoas influenciadas por uma cultura em transformação, onde segredos não se escondiam apenas em silêncios, mas também em manifestações de rebeldia e atos impulsivos. O contraste entre tradição e juventude se estendia até o espaço físico. A empresa de Andrew Restorick funcionava em um prédio antigo, repleto de símbolos de poder e continuidade. Os flats das moças, por outro lado, eram modernos, funcionais, decorados segundo modismos contemporâneos. Cada lugar contava uma história diferente sobre o tempo, sugerindo onde estava o futuro e onde permanecia o passado. As decisões sobre dinheiro, herança e até mesmo sobre relações afetivas eram influenciadas por essa disputa silenciosa entre eras. Em meio a tudo isso, os acontecimentos misteriosos envolvendo Norma adquiriram um novo significado. Seus lapsos de memória, crises de identidade e comportamentos contraditórios podiam ser entendidos como reflexo da tensão entre desejo de pertencer e necessidade de se libertar. Norma não era apenas vítima de manipulações ou de seus próprios traumas, ela também era produto de um tempo em que as regras se desfaziam diante das mudanças e das incertezas da vida moderna. Os personagens mais velhos do roteiro, como Sir Broderick, representavam as lembranças de um mundo que já não existia plenamente. As conversas entre ele e Poirot traziam à tona recordações de guerra, disciplina, honra e dever, valores cada vez mais distantes das prioridades da juventude. Mesmo as piadas ou pequenas ironias nos diálogos serviam para acentuar o abismo que separava gerações, tornando mais difícil encontrar soluções comuns para problemas complexos. À medida que o roteiro avançava, ficava claro que, para compreender o que realmente havia acontecido com Norma e com todos ao seu redor, era preciso considerar não só os fatos objetivos, mas também o contexto de um tempo em transição. A investigação já não podia ser conduzida apenas com base na busca por culpados, mas exigia um olhar atento para as mudanças culturais, os medos ocultos e as oportunidades de renovação. O mistério, portanto, era também um reflexo do momento histórico vivido por cada personagem, onde o novo e o antigo se chocavam a cada escolha, a cada revelação e a cada segredo desvendado. À medida que a investigação se aprofundava, tornava-se cada vez mais evidente que muito do que se percebia à primeira vista
não correspondia à verdade oculta. O caso de Norma e os acontecimentos ao seu redor eram moldados por uma constante tensão entre o que era exibido para o mundo e o que se passava nos bastidores. Essa dualidade atingia todos os personagens, ambientes e situações, tornando o desafio de Poirot ainda maior: desvendar os limites entre a máscara e o que ela procura esconder. A vida no flat compartilhado por Norma, Cláudia e Francis ilustra perfeitamente essa dinâmica. O apartamento, decorado com objetos modernos e detalhes artísticos, sugere um lar jovial e descontraído. Porém, por trás dessa fachada, habitava uma atmosfera de incerteza, pequenos segredos e relações frágeis. Cláudia projetava uma imagem de segurança e competência, sempre alinhada e discreta. No entanto, seu comportamento era marcado por desconfiança e uma necessidade de controle que não condizia com o ar amistoso que tentava manter. Francis, ao contrário, cultivava uma persona rebelde e livre, mas escondia ansiedades profundas e uma certa incapacidade de lidar com os próprios sentimentos. Já Norma, tida como a mais instável do grupo, lutava para encontrar sua própria verdade em meio ao bombardeio de expectativas e julgamentos. O contraste entre o que se mostrava e o que se escondia ia além da convivência entre as jovens. Mary Resterick, madrasta de Norma, era tida por todos como um modelo de elegância e amabilidade. Sempre bem apresentada, cuidadosa com as palavras e com a casa, ela cultivava relacionamentos baseados em cordialidade aparente. Contudo, as demonstrações de afeto muitas vezes ocultavam ressentimentos, controle silencioso e até atitudes manipuladoras. A presença de Mary era confortável para quem via de fora, mas sufocante para Norma, que sentia a pressão constante de corresponder ao ideal de enteada perfeita, mesmo sem conseguir estabelecer uma verdadeira conexão. Andrew Resterick, por sua vez, buscava mostrar ao mundo a imagem de um empresário de sucesso, um homem recuperado das perdas do passado e comprometido com o bem-estar da família. Sua rotina era marcada por gestos de generosidade e discursos sobre valores morais. Todavia, por trás da fachada de solidez, escondia dúvidas sobre suas próprias escolhas e dificuldades em lidar com o distanciamento da filha. A tentativa de reaproximação, embora sincera em alguns momentos, era frequentemente guiada pelo desejo de controlar o destino de Norma, mais do que compreendê-la de fato. O próprio David Baker, envolvido romanticamente com Norma, se destacava por sua postura ousada e pela maneira como transitava nos círculos artísticos da cidade. Seus discursos, cheios de convicção, a defesa da liberdade e o desprezo pelas convenções, eram apenas uma face do artista que buscava afirmação no caos criativo. Mas suas atitudes, muitas vezes, encobriam inseguranças, interesses questionáveis e até relações pouco transparentes com outros personagens do enredo. No ambiente profissional, Cláudia se esforçava para parecer absolutamente competente aos olhos dos superiores. Cumpria prazos, organizava documentos e buscava se destacar. Entretanto, havia episódios em que sua postura vacilava, principalmente ao ser confrontada com dilemas éticos ou pressões externas. Por trás da imagem de eficiência, existiam dúvidas sobre sua lealdade e até mesmo sobre seu envolvimento em situações mais graves do que gostaria de admitir. As pistas do mistério reforçavam essa separação entre aparência e realidade. Objetos deslocados, cartas anônimas, comportamentos desconcertantes e relatos contraditórios
eram sinais claros de que nem tudo era o que parecia. Norma, cada vez mais confusa, começava a duvidar das próprias percepções, pois o mundo ao redor parecia um jogo de espelhos, onde todas as certezas eram questionadas. A insegurança da jovem crescia à medida que novas informações surgiam, e ela percebia que era vista ora como ameaça, ora como vítima, raramente como alguém real. Poirot, atento à complexidade do caso, sabia que o segredo estava em analisar o que cada um buscava esconder. A investigação se transformou em uma análise detalhada dos gestos, silêncios e pequenas contradições. Em conversas aparentemente banais, o detetive percebia mudanças sutis de tom, olhares evitados, respostas hesitantes. A busca pela verdade exigia a desmontagem dos papéis sociais cuidadosamente construídos por todos os envolvidos. Os espaços frequentados pelos personagens também refletiam essa dualidade. O flat das jovens aparentava ser um refúgio de liberdade, mas carregava marcas de disputas e solidão. A residência dos Resterick, elegante e confortável, ocultava um histórico de rivalidades e ressentimentos. As galerias de arte e cafés, por sua vez, ofereciam um palco para expressões de individualidade, mas também eram cenários de encenações, onde cada personagem procurava reafirmar o papel que escolheu ou foi obrigado a representar. O processo de investigação foi marcado por situações em que a verdade parecia ao alcance das mãos, apenas para se desfazer diante de novos fatos ou revelações. Poirot notou que as memórias de Norma eram constantemente reescritas não apenas por ela, mas por aqueles que a cercavam. Cada testemunha, ao relatar um episódio, fazia questão de ressaltar sua própria versão dos fatos, muitas vezes omitindo detalhes cruciais ou acrescentando informações tendenciosas. A multiplicidade de versões dificultava o avanço das investigações, pois a cada novo depoimento surgia um novo véu a ser levantado. O episódio envolvendo o suposto envenenamento de Mary, por exemplo, tornou-se o centro de inúmeros boatos. Alguns defendiam que havia uma conspiração, outros que tudo não passava de coincidências infelizes. O fato é que o diagnóstico real jamais foi plenamente esclarecido e Norma era tratada, ao mesmo tempo, como autora e vítima do problema. O ambiente se tornou fértil para desconfianças e até mesmo o mais insignificante dos acontecimentos ganhava proporções desmedidas. Com o tempo, Poirot passou a desconfiar que alguém estava manipulando propositalmente as aparências para desviar a atenção do verdadeiro problema. Os indícios de sabotagem, os lapsos de memória de Norma e o clima de insegurança sugeriam que a verdade estava sendo cuidadosamente encoberta por um roteiro elaborado de mentiras e meias-verdades. Para o detetive, era essencial compreender quem realmente se beneficiava com o clima de confusão e quais eram os interesses ocultos por trás das máscaras cuidadosamente colocadas. O embate final entre o que se mostrava e o que se ocultava começou a ganhar força. Personagens antes vistos como secundários passaram a desempenhar papéis centrais no desenrolar da trama. Pequenos gestos, detalhes aparentemente triviais, conversas informais, tudo passou a ser considerado peça-chave na construção da verdade. Poirot, com sua atenção meticulosa, reunia as informações necessárias para desmontar o cenário fictício que havia sido montado ao longo de tantos meses. No fundo, o maior desafio do caso era justamente perceber que, por trás de cada gesto ensaiado, de cada palavra cuidadosamente escolhida e de cada silêncio,
havia uma realidade muito mais complexa e dolorosa do que qualquer um dos envolvidos gostaria de admitir. O mistério, assim, deixava de ser apenas sobre um crime, tornando-se um retrato fiel das limitações humanas. A necessidade de esconder fraquezas, a dificuldade em lidar com a dor e o impulso constante de proteger a própria imagem, mesmo que isso custe a felicidade ou a liberdade dos outros. Essa disputa silenciosa entre o real e o aparente continuava até o último instante da investigação. Somente quando as máscaras caíssem por completo seria possível descobrir a verdade e, com ela, devolver à Norma e aos demais a chance de reconstruir suas vidas sobre bases mais sólidas e sinceras. Ao término de toda a investigação, o que permanece são os aprendizados e as cicatrizes. Não importa o quão minuciosa seja a análise dos fatos, nem quantos depoimentos tenham sido ouvidos ou pistas coletadas. Há algo em certos mistérios que jamais se deixa capturar completamente, algo que escapa aos olhos mesmo do observador mais atento. No caso de Norma, a busca pela verdade foi, ao mesmo tempo, uma jornada coletiva e individual, onde o desfecho lançou luz sobre a complexidade da condição humana, sobre as forças silenciosas que conduzem escolhas e silenciam verdades. Quando todas as peças finalmente foram encaixadas, revelou-se que o crime que pairava sobre Norma não era apenas um evento isolado, mas o resultado de uma rede de relações marcadas por ressentimentos, expectativas frustradas e a tentativa de controlar narrativas em um ambiente repleto de segredos e jogos de poder. O papel das aparências, tantas vezes exaltado na sociedade, mostrou-se uma armadilha capaz de distorcer julgamentos e condenar inocentes. Em meio a tantas versões conflitantes, somente a paciência, a escuta atenta e a capacidade de enxergar além das superfícies permitiram desvendar o enigma. Hercule Poirot, mais uma vez, demonstrou que desvendar um mistério não consiste apenas em colecionar indícios, mas, principalmente, em compreender os sentimentos que movem as pessoas, as relações que as unem e os medos que as afastam. Ao desconstruir as versões construídas por cada personagem, o detetive expôs como a manipulação da percepção e a distorção da memória podem se tornar armas mais perigosas do que qualquer veneno físico. Cada gesto dissimulado, cada silêncio ensaiado, cada olhar evitado era, em si, uma peça fundamental para a compreensão do contexto. A trajetória de Norma, desde o momento em que procurou Poirot tomada pela dúvida, até o instante em que todas as tramas foram esclarecidas, reflete a fragilidade de quem carrega feridas do passado e tenta reconstruir a si mesma em meio a tantas vozes externas. O drama dela não era apenas a possibilidade de ter cometido um crime, mas o fardo de nunca saber ao certo quem era, onde terminava a sua vontade e onde começava a influência dos outros. Seu sofrimento expôs as armadilhas da manipulação emocional, o poder devastador das palavras e a urgência de se resgatar a autonomia sobre as próprias escolhas. Para os demais envolvidos, a experiência serviu como um alerta para a importância do autoconhecimento, da honestidade nos relacionamentos e da coragem para romper ciclos de silêncio e opressão. Cláudia, Francis, Andrew, Mary e todos que orbitavam o universo de Norma foram obrigados a confrontar as próprias contradições, as pequenas desonestidades e o impacto que seus atos e omissões tiveram no desenrolar do drama. Cada um, à sua maneira, teve que encarar a diferença entre o que gostaria de parecer e o que, de fato, era.
O ambiente londrino, com suas ruas movimentadas, flats modernos e casas de fachada impecável, serviu como palco perfeito para a tensão entre tradição e transformação. No choque entre gerações, revelou-se que o passado, embora não possa ser apagado, também não é sentença definitiva. Mudanças sociais, culturais e até tecnológicas apresentaram oportunidades e desafios. A juventude, com sua sede de liberdade e rejeição aos velhos moldes, trouxe vitalidade, mas também incerteza. Os mais velhos, por sua vez, resistiram como puderam às novidades, às vezes colaborando para os impasses, às vezes servindo de ponto de apoio quando tudo parecia ruir. Ao final, o esclarecimento do caso deixou marcas. A dor de Norma não desapareceu com a resolução do mistério. O processo de reconstrução foi lento e exigiu apoio de especialistas, compreensão de amigos e tempo para que ela pudesse confiar novamente na própria percepção. O papel do detetive não terminou com a revelação dos fatos, mas continuou como um suporte discreto, alguém que compreendeu que o verdadeiro enigma estava além dos limites da lógica e dos fatos objetivos. O roteiro deixa claro que o problema da aparência e da realidade é recorrente nas relações humanas. É fácil julgar pelo que se vê ou pelo que se ouve de terceiros, mas a verdade, muitas vezes, exige uma escavação mais profunda, uma disposição para lidar com zonas de sombra e contradições. Para quem está de fora, é tentador apontar culpados e inocentes, mas para quem vive o drama, cada escolha representa um passo entre a autopreservação e o risco de se perder de si mesmo. Se existe uma mensagem a ser tirada desse desfecho, talvez seja a necessidade de criar espaços de escuta verdadeira e empatia, tanto nos ambientes familiares quanto nos círculos de amizade e trabalho. Em tempos de mudanças rápidas, onde máscaras se multiplicam e as redes sociais amplificam julgamentos superficiais, a atenção ao outro, o cuidado com a palavra e o respeito pelo sofrimento alheio tornam-se ainda mais urgentes. O mistério que rondou a vida de Norma serviu, assim, para lançar luz sobre dilemas universais, a luta entre o desejo de ser aceito e a necessidade de ser autêntico, o confronto entre a segurança do costume e o impulso para a mudança, a diferença entre manter as aparências e buscar a verdade, mesmo que ela doa. Não existe resposta fácil para tais questões e talvez nunca exista. O que importa, ao fim, é a disposição para seguir buscando, perguntando, refazendo caminhos. Como Poirot demonstrou, a chave para qualquer enigma está em olhar além das evidências, ouvir o que não é dito e respeitar as nuances que compõem cada ser humano. Nenhuma investigação é completa sem levar em conta sentimentos, memórias e sonhos não realizados. Cada caso resolvido carrega em si o potencial de revelar novas perguntas, novos mistérios, e é justamente isso que faz do processo de investigação e da própria vida uma aventura permanente. Ao se despedir daquele caso, Poirot sabia que Londres continuaria cheia de rostos anônimos, histórias não contadas e segredos esperando para serem revelados. Cada sombra projetada nos becos, cada sorriso disfarçado nas multidões, pode ser o início de um novo drama. A verdadeira genialidade, ensinou o detetive, reside não apenas em encontrar respostas, mas em nunca deixar de duvidar. O fim de um mistério, na verdade, é sempre o começo de outra busca. É nessa inquietação que repousa a força dos grandes enigmas e o convite silencioso para nunca parar de investigar. E assim,
Mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.